Boa tarde, gente! Eu sou Kátia Regina e você está no canal Cuidados Integrativos de Saúde Benzedeira. Como isso, gente? Mas antes de falar qualquer coisa, vamos embora benzer esse canal. E eu quero benzer com uma reza que eu aprendi: se tens quebranto e mal olhado, com 2 tipo 0, com 3 eu tiro. Se tens quebranto e mal olhado, com 2 tipo 0, com 3 eu tiro. Se tens quebranto e mal olhado, com 2 tipo 0 e com 3 eu tiro. Eu, com poderes de Deus e da Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e amém. Gente, o que é isso, Kátia? Seu curso que eu fiz. Vamos ver como é que tá a energia agora, ó, gente. Tava com energia negativa a minha empresa, tá? Tava com menos 700 angstrom e agora tá com mais de 100 mil, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 milhão, 2, 3, 4, 5 milhões de angstrom. Como é que pode isso, gente? Gente, eu estou fazendo um curso de benzimento e estou aprendendo o poder de Deus, né? Como que Deus investiu as benzedeiras antigas, né? Dessa energia de fé, né? Porque não existe nenhum poder mágico. O que existe é a nossa crença absoluta de que Deus, através das rezas simples e do coração da gente, a intenção que a gente bota nessa plantinha também, que é arruda, né? Como que a nossa intenção faz com que as coisas aconteçam. Então, quero falar para vocês que eu mudei o meu canal por uma série de razões, né? Desde o início do ano, eu venho me perguntando se eu tinha que fazer mais algum curso, né? Como vocês sabem, eu sou homeopata popular, foi assim que eu comecei o meu trabalho, né? Vai lá resgatar o primeiro vídeo que eu fiz. Nesse primeiro vídeo, eu contei para vocês que eu tinha um sonho, né? Vinha na minha cabeça que no meu portão estava escrito rezadeira. E eu não sabia como isso ia acontecer. E aí aconteceu que eu fui para a Umbanda, né? Depois de mais de 40 anos de espiritismo de Allan Kardec, eu fui conhecer a Umbanda. Por que eu fui conhecer? Porque eu queria conhecer algo novo. Porque eu precisei muito da Umbanda num período de muita dor e sofrimento, né? Que eu passava com uma das minhas filhas. E eu precisei da Umbanda, né? Eu precisei ser atendida, eu, Kátia Regina. E foi num toco lá de Preto Velho que eu chorei por mais de hora a primeira vez que eu fui. E fiquei durante 6 meses frequentando, né? Mas na época eu não consegui desenvolver lá a minha mediunidade por uma série de razões, né? A primeira delas é que eu estava casada na época com um marido, né, que tinha uma origem crente, né? E não tinha nada a ver porque ele tinha vidência, tinha tudo isso. Mas as reuniões terminavam muito tarde e ele não compreendia que eu, uma pessoa que nunca fumei, que nunca bebi, chegava em casa, né, com esses cheiros, né? Chegar em casa tarde demais, porque a Umbanda tem esse costume de trabalhar até a última pessoa ser atendida, porque é uma mediunidade social, uma mediunidade que atende as pessoas, ali muita caridade é feita. Todas as pessoas que vão ali, elas são auxiliadas, ou elas têm uma palavra de carinho, ou tem um passe, ou tem uma puxada, ou tem um sacudimento, ou tem um tratamento espiritual mais específico, enfim. Todas as pessoas ali têm o seu tratamento através de um preto velho, né? Então isso me encantou, né? Eu fui muito auxiliada no período que eu fui, durante 6 meses, eu fui ajudada, fiz todos esses tratamentos, né? E quando veio a pandemia, eu decidi o que eu queria fazer, né? Porque naquele período, né, que a gente tava muita gente morrendo, eu fiquei me questionando, né? Bom, se eu não morrer, o que eu vou fazer da minha vida? O que eu gostaria ainda de realizar na minha vida? Foi um período também que eu estava quase me aposentando. Quer dizer, eu já teria tempo para me aposentar, né? Que dentro do serviço público, eu que sou aposentada do Tribunal de Justiça, eu poderia trabalhar até 70 anos, 75 agora, que eu acho que mudou a lei, sei lá. Mas eu não queria envelhecer com esse peso, né? De estar subindo morro, né? Como assistente social, eu subia morro, eu interferia na vida das pessoas, ajudava muitas pessoas também
protegia as crianças, adolescentes e tal, né? E os problemas maiores, os conflitos, né? Era muito difícil, era muito desgastante no final do dia, eu ficava acabada, né? E era uma coisa de todo dia. E aqui, agora, depois que me aposentei, eu vou trabalhar do jeito que eu quero, no tempo que eu quero, né? E aí, quando eu entrei para a Umbanda, surgiu a possibilidade de eu conhecer a homeopatia, né? Foi dentro de um centro de Umbanda que eu conheci a homeopatia. Eu ficava muito intrigado, porque esse centro que eu comecei a frequentar, os pretos velhos trabalhavam com isso aqui, que eu não sabia o que era, mas depois eu descobri que era um pêndulo, né? E não é um pêndulo mágico, não tem ninguém empurrando o pêndulo, né? O pêndulo, ele é um instrumento da radiestesia terapêutica, né? E a radiestesia, ela permite que a gente avalie os campos em desequilíbrio das pessoas, que pode ser o campo físico, o campo emocional, o campo espiritual, o duplo etérico, o campo, enfim, mental, emocional, espiritual, todos os campos, né, do ser humano. Então, o ser humano não é só corpo físico. E basta que a gente se conecte. Então, aqui eu posso me conectar com qualquer coisa. Então, aqui eu me conectei com o quê? Com a minha empresa. A minha empresa, Cuidados Integrativos Saúde Benzedeira, ela possui uma energia própria. Tudo é energia, né? E essa energia estava negativa, porque eu havia desativado ela e modificado o nome, né? Vocês lembram disso. E como é que está a energia agora dela? Uma energia bem positiva, muito boa, né? Enfim, então eu posso me conectar com qualquer coisa. Então, através do nome e data de nascimento da pessoa, unha da pessoa, roupa da pessoa, cabelo da pessoa, é possível a gente fazer avaliações. É assim que eu trato pessoas à distância. Então, eu sou homeopata, faço a homeopatia com base na avaliação dos sistemas de saúde em desequilíbrio ou dos campos sutis em desequilíbrio. Monto um tratamento dentro da homeopatia, dentro da floral terapia, dentro do biomagnetismo, dentro da fitoenergia, trabalho também com cristais e sou mestre em reiki. Olha quanta coisa, né? Eu fiz ao longo desse tempo. E recentemente, desde o início do ano, vinha na minha cabeça que eu tinha que estudar os benzimentos, né? Como que as benzedeiras trabalham, né? E aí isso se perdeu, né? Por conta do meu bori. Eu fechei, não fechei o bori, mas eu fiz o meu bori, né? Ainda não fechei porque eu não tenho tempo de cabeça, não fechei a missão, né? Mas aí eu tive que parar tudo isso, né? Meus estudos e tudo mais. E antes de eu fazer o meu bori, eu tive uma conversa com uma pessoa, né? Que veio comentar que alguém disse, né? Que quem era eu para me atribuir a qualidade de benzedeira. Então foi muito interessante, porque eu conversei com a pessoa, eu falei, senhora, benzedeira é o nome do meu canal. Porque quando eu abri o canal com o meu sonho, que era de rezadeira. Mas quando eu fui abrir o canal, veio assim na minha cabeça, não é rezadeira, é benzedeira. Né? Então, quem viu o vídeo número 1 do meu canal, né, viu lá que veio isso na minha cabeça e eu fui ver o significado de benzedeira. Que benzedeira é aquela que faz práticas de rezas e curas através de ervas e tudo mais, e com oração. E é o que eu faço, né? Então, assim, o nome do canal era Benzedeira e ao longo das minhas práticas eu me sentia benzedeira, né? Mas ao ouvir esse comentário da pessoa, veio um sentimento assim de não merecimento, de não pertencimento, de não capacidade de trabalhar, né, de ter esse nome, de carregar esse nome, né? Então foi muito, enfim, aí eu tomei uma série de decisões, inclusive quando eu falei para vocês que eu mudei o nome do canal, teve gente que falou assim, você não deveria ter mudado, porque você tirou a identidade do seu canal. E realmente, o que aconteceu depois foi que eu não consegui trabalhar. Eu fiz muito poucos tratamentos, você vê que eu fiz muito poucas divulgações, e eu não consegui mais trabalhar, né? O que aconteceu dentro de mim? Aquela fala da pessoa abriu assim sobre mim um quebranto, né? Um mal olhado, né? Dentro
dentro da coisa, né? Olha só como é que tá a energia dessa planta, tá boa? Ela tá ruim, né? Por quê? Porque ela já foi usada nesse tratamento, né? Depois eu vou descartar ali na natureza. Então, assim, foi jogado sobre mim com a opinião negativa de alguém, um quebranto, uma energia pesada, né? Isso repercutiu dentro de mim, né? E essa informação trouxe à tona algo que já estava dentro de mim, que é a autoestima baixa, que é a sensação de não merecimento. Por quê? Porque todos nós somos espíritos culpados, né? Quem estuda isso muito bem é Vanderlei de Oliveira, né? Nesses livros aqui, esse livro aqui, ele trabalha sozinho, Descomplique Seja Leve, mas ele tem diversas psicografias que ele faz com o Pai João de Angola, né? Que eu gosto demais, né? E o Pai João de Angola fala muito disso, né? Da gente que reencarna, as pessoas que reencarnam hoje são pessoas que não estão num planeta de luz, gente. Nosso planeta é um planeta de pessoas imperfeitas. E como pessoas imperfeitas, a gente traz muita coisa do passado, muita culpa, né? Hoje eu estou aqui fazendo bem, mas nem sempre nas minhas encarnações foi assim. Mesmo nesta encarnação, a gente não consegue acertar o tempo todo, né? Isso traz para a gente um sentimento de indignidade, de não merecimento muito grande. Então, o fato de eu não ser uma pessoa perfeita, de eu não ser anjo, de eu não ser purpurina, não quer dizer que eu não possa orar por alguém e fazer um bem no momento, né? Quantas pessoas eu vejo lá no meu centro que são pessoas, nossa senhora, super grosseiras, que tratam mal as outras, que eu vejo fazer fofoca, como eu também, às vezes estou neste, né, que o defeito do outro é ter o espelho, né, nessa situação, né, e a hora que eu sou chamada lá para uma puxada, eu estou lá com todo amor e carinho, me colocando à disposição da espiritualidade. Então não é porque que nós somos seres imperfeitos e cheios de dificuldades que a gente não pode fazer um trabalho de amor por alguns momentos, né, e fazer um trabalho mais sério, né, e ter esse investimento, né, de poder em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Maria, né. Então, muito interessante, porque eu estudei a história das benzedeiras através de um canal, né? Então, da mesma forma que eu escolhi o biomagnetismo, que eu escolhi a fitoenergia, que eu escolhi a radiestesia, né, com o pêndulo radiestésico, eu também escolhi o curso de benzimento, o curso de benzedeira, através do pêndulo radiestésico, né, que foi a Flávia Alves, se não me engano é esse mesmo o nome dela, tá? Ela tem um canal aqui no YouTube. Então, e o curso ele é gratuito. Então, eu fiz o curso, depois eu pedi a ela pelo telefone, pelo zap, as apostilas para aprofundar, né? E aí ela conta a história das benzedeiras, né? A benzedeira sempre foi uma tradição, né? Desde 1400 e lá vai fumaça, que existiam os benzedeiros e existiam as parteiras. E algumas parteiras também eram benzedeiras, enfim. E essa tradição de rezas, né, que foram muito trazidas também, influenciadas pelo sincretismo católico, né, as rezas católicas, que muitas eram feitas por pessoas advindas da escravidão ou da população mais necessitada, que não contava, né, com a medicina da época, que também não era tão boa, né, lá em 1400 e não sei quanto, né, então naquele tempo, né, a melhor medicina eram as ervas, né? E as parteiras, elas tinham conhecimento disso tudo, e as benzedeiras e os benzedeiros também. Então, assim, essa arte de benzer, né? Esse poder de benzer, eles eram passados tradicionalmente por alguma avó, por alguma tia, e eram momentos estanques, né? Eram momentos, assim, tipo véspera de Natal, Sexta-feira Santa. Então havia assim, um ritual de passagem, né? De toda aquela reza que ficava num caderninho. Enfim, e a pessoa que me passou esse conhecimento, ela disse que tradicionalmente a família dela, né, fazia esse trabalho, e ela é mestre em Reiki e trabalha também com tarô. Ela resolveu divulgar esse conhecimento, né? Então ela divulga lá no canal dela gratuitamente e tem uma apostila com todas essas explicações. Eu li tudo, ganhei até um certificado de benzedeira, mas eu estou estudando e aprofundando, e eu estou adorando tudo isso, né? Então, assim, o que eu tenho aprendido, né? Que as palavras, elas têm poder. Outro dia eu experimentei
usar umas frases de prosperidade e abundância de Bruno Gimenez, mas eu experimentei fazer assim. Eu me via no espelho e eu falava para mim no espelho sorrindo. Então eu media a minha energia antes e media a minha energia depois das palavras de poder faladas sorrindo para mim mesma no espelho. A minha taxa vibratória, tanto em Hertz quanto em Angstrom, ela disparou lá para cima. Por quê? Porque as palavras, elas têm um magnetismo e esse magnetismo se transfere para as minhas células, que são, em sua maioria, água, tá? E o Masaru Emoto, cientificamente, era um cientista, né? Ele cristalizou a água onde as pessoas falavam palavrões ou palavras boas ou músicas, né? De piano, essas coisas assim. E ele fotografou as células, né? As formas que se formavam com as palavras boas ou ruins, né? Das pessoas direcionadas, né? E a radiestesia, né, ela trouxe também isso, né? Eu, por exemplo, estou fazendo aqui um remédio radiestésico com uma reza que veio na minha cabeça. Depois que eu fiz o curso de benzedeira, né, eu estava lá cozinhando e aí veio uma reza na minha cabeça que eu corri para escrever para não esquecer. Então, eu já comecei, eu mal fiz o curso, eu já estou contribuindo com as rezadeiras e benzedeiras. Então, tá aqui a homeopatia da palavra, eu fiz para eu tomar. Pelo poder da Santa Cruz, te curo e te benzo como Mestre Jesus. Pelo poder da Santa Cruz, te curo e te benzo como Mestre Jesus. Nem decorei ainda. Pelo poder da Santa Cruz, te curo e te benzo como Mestre Jesus. Que coisa linda, né? Vem aqui, Ayla, que eu vou fazer em você. Vamos aqui, vamos medir a Ayla. Então, qual a energia da Ayla? Mais de 1000 angstrom? Não, menos de 1000 angstrom. Ela tá com 900, 800, 700 angstrom. Nossa, tá baixo, não tá, gente? Então, vamos aumentar a energia da Ayla, né? Então, vamos aqui. Eu não decorei ainda, né, gente? Vamos testar. Ayla, não bota a mão não nessa plantinha que eu usei ela para fazer um trabalho. Então, aqui. Ai, fica assim. Pelo poder da Santa Cruz, te curo e te benzo como Mestre Jesus. Pelo poder da Santa Cruz, te curo e te benzo como Mestre Jesus. Pelo poder da Santa Cruz, te curo e te benzo como Mestre Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos medir? Vamos medir, vem cá, Ayla, vamos medir a sua energia. Ela estava com 700 angstrom, né? Uma taxa baixíssima, né? Porque o normal é 6.000 angstrom. Aumentou para 800, 900, 1000 angstrom, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Nossa, 100.000 angstrom. 200.000, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 angstrom. 1 milhão de angstrom, 2 milhões, foi para 1 milhão de angstrom. Ayla, levanta! 1 milhão de angstrom. Gente, isso aqui, ó, é fantástico, né? Isso é fantástico, né? O que a gente pode fazer, né, por alguém. Então, que lindo, né? Essa reza que veio para mim depois que eu estudei sobre o benzedeira, né, sobre as benzedeiras. Eu vou continuar estudando porque tem muitas práticas bem interessantes, né, que eu vou adicionar ao meu canal, né? E uma das questões, né, que as pessoas falam assim, mas você cobra para fazer o seu tratamento? Gente, eu cobro para fazer homeopatia, radiestesia, reiki, né? E a oração é uma parte em que eu me ligo à espiritualidade também da pessoa, né? Então, essa é a parte do meu trabalho que é impagável, é uma parte que eu dou de quem? De mim. Eu acabei de rezar ali a Ayla, a energia que foi qual energia? Foi uma energia minha. Agora, eu fiz isso em nome de quem? Em nome de Jesus, né? Então, através de mim, Jesus operou. Então, não fui eu que fiz, né? Mas foi através de mim que as coisas aconteceram. Agora, uma coisa importante que a gente, né, que lida com essas energias tem que fazer, perguntar depois que rezou a pessoa se ficou alguma coisa em mim. Então, eu costumo botar a mão aqui na nuca. Por que na nuca? Na nuca tem o chakra coordenador,
que é o chakra de ligação entre o corpo físico e os demais chakras. Normalmente ele está no duplo etérico, tá? Então eu pergunto aqui, ficou alguma coisa da energia deletéria de Ayla em mim? Não ficou, tá? Mas normalmente quando fica, eu peço a espiritualidade maior para me limpar de toda e qualquer energia. Normalmente eu peço meus orixás, porque tem um grupo de espíritos que me auxiliam, e eu peço para elevar, e eu vou falando, eliminar desequilíbrios, alinhar todos os chakras e todos os corpos sutis, ó, alinhado, 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 aqui o baço, né, chakra esplênico, alinhado, alinhado. Então, assim, é incrível, né? Então, eu quero falar para vocês de algumas modificações até que eu fiz no meu trabalho, né? Por quê? Porque eu resolvi fazer esse resgate do benzedeira no meu trabalho, né? Uma coisa que eu aprendi que a gente não deve se deixar levar pelo que as pessoas pensam ou deixam de pensar. O importante é o que a gente faz. O importante sou eu ter a minha consciência tranquila, né? Então, eu estou fazendo alguma coisa errada? Não. Ah, quem foi que me atribuiu a qualidade de homeopata? Eu, quando eu fiz o curso. Ah, de radiestesia? Eu, quando eu fiz o curso. Ah, de floral terapeuta? Eu, quando fiz o curso. De fitoenergética? Eu, quando fiz o curso. Né? E todos os cursos que eu faço não ficam na gaveta, não. Eu uso o reiki o tempo todo na minha prática, eu uso os cristais o tempo todo na minha prática. Ah, isso aqui não é um cristal, não, é uma pedra que o meu filho foi viajar e trouxe dos solos sagrados. Então é uma pedra que eu pedi, por quê? Porque a minha entidade de cabeça, ela firma na rocha, nas pedras, né? Na pedreira, que é Xangô. Então, assim, eu trabalho também com os cristais e trabalho com os outros elementos da natureza que estão ligados, né, às minhas entidades, os trabalhos das minhas entidades. Então, gente, benzedeira, né, é o nome do meu canal e é o que eu estou realmente me tornando, gostando ou não gostando as pessoas. Eu estou amando esse conhecimento, né? Essa moça, quando passou o conhecimento dela, ela bota assim, benzedeira urbana, né? Então, para a gente se tornar aquilo que a gente quer, não precisa mais que alguém. O que adianta alguém pegar, fazer uma tradição, me dar um monte de reza, de oração, e eu não fazer nada com isso, né? O que faz a gente se tornar alguma coisa são as nossas atitudes diárias. Então, gostando ou não as pessoas, né, querendo ou não as pessoas, eu vou continuar benzendo as pessoas gostando ou não, tá? Com opinião ou sem opinião, né? Uma das coisas que eu falei, né, também, é que eu tinha trocado o nome para não confundir o meu trabalho daqui com o meu trabalho do centro. Olha, lá no centro eu não faço nenhum atendimento. Eu não atendo pessoas, eu não faço homeopatia, eu não faço reiki, eu não faço nada. Eu só fico lá na fila, a hora que pede para puxada, eu vou, faço a puxada, então não existe nenhum conflito. Esse conflito estava onde? Estava dentro de mim. Esse conflito estava dentro de mim, né? E quando a pessoa fez esse comentário, trouxe à tona, né, esse sentimento de não merecimento. Mas eu quero dizer que qualquer pessoa merece, né, se investir de luz, né? Nós somos seres que fomos criados para Deus, né? Fomos criados para fazer o nosso melhor. É lógico que a gente não consegue ser melhor o tempo todo, né? Mas nesse momento em que eu benzi, né, o meu canal e eu benzi ali as costas de Ayla, eu fiz o meu melhor. Em nome de quê? Em nome do Cristo. Né? Então, assim, não é a minha capacidade, mas é a capacidade de Jesus de me usar nesse momento para transferir a energia que precisa. Então, eu não quero abrir mão disso, né? Essa aqui é a primeira reza, né, que veio através de mim. E eu espero fazer um caderninho, né? E toda vez aqui que eu falar, eu vou ver se trouxe alguma coisa, né? Se vier na minha mente, eu vou correr para anotar, igual quando eu faço ponto, né? De vez em quando vem umas frases assim de ponto. Né? Bom, enfim. Outra coisa que eu quero falar para vocês, que eu vou, toda sexta-feira eu quero fazer o ponto de luz, né? Que é algo que eu gosto muito, porque eu evangelizei a minha vida inteira. Desde os 10 anos eu dou aula. Aula de quê? De moral cristã. Então, eu vou usar, né, o livro escolhido, foi esse daqui,
Então, toda sexta-feira, 9 horas da manhã, eu vou ver se eu consigo fazer isso através de live. Eu não sei como é que faz live, eu vou descobrir. Então, eu vou entrar lá no YouTube, vai ser sempre no YouTube, né? Onde eu tenho o @benzedeira1970, para quem não sabe, é o arroba desse meu canal. E eu vou fazer uma leitura e vou fazer depois uma prece. E aí, se você quiser deixar o seu nome, sua data de nascimento, para eu fazer os benzimentos de quê? De quebranto, né? Nesse momento eu fiz aqui um benzimento de quebranto, né? E se servir para você, ótimo, né? E eu vou fazer o quê? O meu melhor, né? Eu vou colocar aqui a minha energia, pedindo a Deus para usar a minha energia para fazer o meu melhor. Então vai ser toda sexta-feira, né? Eu vou tentar fazer uma live, aí você deixa aí seu nome, sua data de nascimento, você querendo aí. Se você quer um tratamento de saúde, nós fazemos tratamento, né? Uma das coisas que veio também dentro dessa reforma íntima que eu fiz é trabalhar um pouco na questão da acessibilidade, né? Porque depois que eu fiz o curso de magnetismo, biomagnetismo, eu salguei um pouco o preço do meu tratamento. Por quê? Porque eu precisava ter o retorno, né? Mas eu já paguei, graças a Deus, e eu posso de novo baixar um pouco o preço, né? Para quê? Para ter acessibilidade, né? Que não adianta a gente colocar um tratamento caríssimo, onde as pessoas não vão ter acesso, né? E as homeopatias eu mesma faço aqui, tá? Então, se você quer um tratamento de saúde, seja da saúde física, da saúde do relacionamento, da saúde da sua empresa, né? Então, aqui eu tratei a minha empresa, né? Vou deixar o telefone na descrição do vídeo, né? E vou deixar novos preços aqui, preços mais acessíveis para as pessoas trabalharem. Então é isso, gente. Então está de volta os cuidados integrativos de saúde benzedeira, onde a gente fala de fé, espiritualidade, coisa boa e tchim-tchim. Vamos embora tomar aqui a homeopatia da palavra que foi feita. Eu perguntei qual o melhor gráfico para fazer esta homeopatia da palavra. Esse aqui é o pirâmide plana. Vocês sabem que a pirâmide é a figura geométrica que mais capta energia divina. E é por isso que os egípcios faziam as câmeras lá para os seus mortos, né, que não queriam se eternizar, né? Então eles não apodreciam, né? Eles mumificavam. Por quê? Porque tudo que você bota dentro de uma pirâmide não morre, ela mumifica, tá? Então a pirâmide tem essa capacidade de trazer essa energia de cura, né? E aqui são duas pirâmides, né? Aqui a pirâmide representa a relação do céu com a terra. Disse que foi a melhor geometria sagrada, né? Então a radiestesia vai trabalhar com geometrias sagradas. Eu posso fazer as minhas homeopatias, são feitas em gráficos radiestésicos. Então aqui eu fiz essa reza que veio na minha cabeça enquanto eu fazia comida, pelo poder da Santa Cruz, te cura e te benzo, como Mestre Jesus. Eu vou passar a escrever um caderninho. E diz então, Ayla, aí. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo do canal Benzedeira, que nós falamos de fé, espiritualidade e muita coisa boa. Aqui, amor, toma também com vovó, né? Toma também com vovó. Que delícia, você tava com energia baixa, hein, Ayla? Veio carregada daquela escola, né, gente? Mas graças a Deus tá aí, né? E tchau, você tchau. querendo aprender aí os negócios de benzimento, é com Flávia Alves. Ela tem um canal de tarô aqui no YouTube, tá? Vou deixar o telefone na descrição do vídeo. Como é que desliga mesmo, Ayla? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Como é que desliga mesmo? É aqui, né? Beijo.